Olá! A Câmara dos Deputados Federais em Brasília aprovou há pouco tempo projeto de lei que permite aos bacharéis em Direito, que não foram aprovados no exame da OAB, exercer atividades que até então não eram permitidas. Os profissionais seriam chamados de paralegais. Será que o exame da ordem, que existe desde 1930, estará com os dias contados, caso o projeto passe pelo Senado? Esse é o assunto do programa Opinião de hoje. Para falarmos sobre o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, recebemos aqui Diogo Crozara, conselheiro da OAB Goiás, mais uma vez aqui com a gente, né, Diogo? Muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui para discutir essas importantes matérias. E bem polêmica. E também, falando, né, de polêmica, a advogada Maria Tereza Alencastro Veiga, advogada da área da família. Muito obrigada, Maria Tereza. Seja bem-vinda aqui. É um prazer estar aqui, falar com meu amigo Diogo e falar com vocês. Bom, estaremos falando sobre o exame da OAB, que recentemente foi aprovado na Câmara dos Deputados Federais. Esse projeto de lei ele ainda precisa ser passado pelo Senado. Mas, se aprovado, ele vai criar uma classe nova, uma profissão nova, que é a do paralegal. Gostaria que um de vocês explicasse. Tem acesso ao projeto? Vocês escolhem. Quem poderia explicar? Pode ser, João. Vamos lá. Hoje nós temos a figura do advogado, que é aquele já aprovado no exame da OAB. A figura do estagiário, que é aquele que conclui o seu curso, o bacharelado em Direito, e por 2 anos ele pode atuar como estagiário. E aí, essa proposta aprovada pela Câmara, ela cria, por uma comissão na Câmara, essa matéria ainda irá à plenária, a pedido da OAB, inclusive, ela cria uma outra figura, o chamado paralegal, que teria algumas atribuições dos advogados, seriam por eles assistidos em alguns casos, e eles teriam 3 anos para poder atuar como um paralegal, exercendo algumas funções de advogado. Isso depois de formados? Depois de formados. Se ao final desses 3 anos ele não conseguir passar no exame da OAB, ele volta à condição de bacharel. Ou seja, ele volta a não poder exercer qualquer tipo de função. Essa é a figura do paralegal que está sendo discutida pelo Congresso Nacional. Bom, essa é a explicação. Agora a opinião do Diogo. Bom, o paralegal, ele cria, na verdade, uma subclasse de advogado. Hoje nós já temos uma dificuldade imensa em combater a advocacia realizada de forma irregular, a advocacia ilegal praticada por muitos profissionais. O paralegal, ele vai vir institucionalizar essa ilegalidade. Ele faz com que pessoas que não lograram êxito no exame da OAB, que não passaram no exame, eles possam, por um determinado período de tempo, realizar peças, fazer atendimentos, fazer pesquisas, atividades próprias da advocacia, para que eles exerçam, junto à comunidade, uma função que eles não poderiam exercer. Eles não são nem advogados, nem estagiários. Cria-se uma subclasse muito difícil de ser regulada, muito difícil de ser fiscalizada, e por isso a OAB tem uma posição clara contra esse projeto que cria a figura do paralegal. A OAB acredita que, no caso, vai desvalorizar, no caso profissional. Nós já temos uma dificuldade muito grande de aquele bacharel em Direito ser selecionado. É evidente que o mercado seleciona. É claro que o mercado vai separar o bom do mal profissional. Porém, várias pessoas podem ficar à mercê desses profissionais que não têm capacidade técnica para exercer uma função. Ah, mas por que o exame de ordem é muito difícil, a gente tem que criar uma possibilidade desse bacharel se sustentar? Sim, porém, a função do magistrado, ela exige um concurso muito mais complicado. O Ministério Público tem um concurso muito mais difícil do que o exame de ordem. Agora, para advogar, nós também temos que ter essa noção de que é preciso que efetivamente tenhamos profissionais que possam tanto passar na magistratura quanto no Ministério Público de fato, porque a advocacia não é uma profissão menor do que as outras. E por isso, eles também precisam ser, e nós todos precisamos ser efetivamente técnicos para poder fornecer para o cliente aquela melhor solução para o seu conflito. O que se questiona, doutora Maria Tereza, é que, assim, por exemplo, no curso de medicina, né, o médico tem que fazer a residência e, mesmo ele não optando por uma especialização, ele já pode clinicar. Muita gente que é contra o exame alega isso também. Por que que, no caso, o bacharel tem que fazer o exame? Bom, olha, eu quero começar um pouco atrás. Okay. Na verdade, eu acho que nós temos um erro imenso
que é a criação indiscriminada de cursos de direito. Você acha curso de direito em qualquer botequim da esquina, sem o menor controle de qualidade. Em razão de você ter um mercado que traz, milhares de formandos, tá certo? Formandos que não têm capacidade nenhuma para estar no mercado, criou-se, o exame de ordem é necessário, eu não discordo não, mas criou-se uma dificuldade no exame de ordem completamente artificial. O exame de ordem, ele não é difícil, ele é impossível. Eu vou te dar uma ideia. Eu tenho 30 anos de formada, eu sou uma advogada atuante, eu já fui juiz eleitoral e ontem, por curiosidade, peguei a prova de uma pessoa que trabalha no meu escritório para fazer. Eu não passaria jamais, eu não fiz 10 questões. Entendeu? Eu não consegui fazer 10 questões. Por quê? Porque o exame de ordem, ele está pegando minudências, preciosidades que não existem no dia a dia. E ao invés de pegar o que existe no dia a dia, entendeu? Ele não pega o que existe no dia a dia. Então, eu vejo, por exemplo, meu escritório tem um volume muito grande de processo, eu vou dar um exemplo concreto. Esses dias eu recebi uma petição inicial para contestar de um advogado que passou no exame de ordem, a OAB 30 e alguma coisa. Eu fui falar com o juiz, falei, doutor, eu não consigo compreender, como é que eu contesto uma coisa que eu não consigo compreender? Eu não consigo compreender o que o advogado está alegando e o que ele quer. O juiz leu a petição e mandou o advogado emendar a inicial explicando o que ele queria. Então, essa pessoa tinha passado no exame de ordem. Ela não sabia de português, passando por lógica, a direito. Então, o exame de ordem, ele não está peneirando bons profissionais. Ele está peneirando pessoas que sabem decorar rodapé. Bom, isso aí já é um outro ponto. Quem elabora o exame da ordem, o preço também, né? A gente tem informação que o valor é salgado, né? Para uma pessoa que ainda nem tá trabalhando, R$200. Bom, o exame de ordem hoje ele é unificado. Ele é feito no Brasil inteiro, a mesma prova, pela Fundação Getúlio Vargas. É um exame para todos os estudantes? É um exame unificado, porque todos os estudantes fazem igual. A partir do início desse ano, de 2014, nós tivemos a possibilidade daquele, como ele é feito em 2 fases, aquele que acertar 50% das questões objetivas na primeira fase, são 80 questões. Quem fizer 40 questões passa para uma segunda fase. A partir desse ano, ele tem 2 chances para poder passar nessa segunda fase. Agora, muita gente fala sobre essa questão do valor do exame, que a OAB é a favor do exame de ordem como está, porque ela arrecada mais. Não, não é verdade. Para a OAB, seria muito mais interessante se nós não tivéssemos o exame financeiramente, porque ela teria a anuidade, que é muito maior que o preço do exame. Então, ao invés de cobrar o exame, que é R$200, nós teríamos a cobrança da anuidade, que é de R$900. E todo ano daquele profissional. Então, financeiramente, para a OAB, não é interessante o exame de ordem. É interessante, sim, porque nós temos, de fato, e aí concordo plenamente com a doutora Maria Tereza, nós temos uma abertura indiscriminada de faculdades no nosso estado. Veja, no Brasil inteiro. Mas em Goiás é um caso característico. O prefeito municipal da cidade quer falar que vai abrir uma faculdade. A primeira faculdade que ele quer abrir é a faculdade de Direito. Por que ele precisa? Ele precisa de um quadro negro e de um professor. Sem qualificações específicas, inclusive. Sem qualquer tipo de habilitação específica. Então nós temos faculdades aqui sem biblioteca, sem estrutura, faculdades. Eu me formei na Universidade Federal de Goiás, extensão Cidade de Goiás. Eu sei bem que lá não tinha biblioteca. Eu sei bem que o professor saía daqui de Goiânia às 5 horas da tarde, nunca chegava lá às 7 porque a estrada não permitia e terminava a aula sempre mais cedo porque ele queria vir embora. Então, a gente sabe que nessa formação nós não vamos ter bons profissionais. Por isso o exame de ordem. O exame de ordem é para selecionar o profissional, sim, mas o exame de ordem não é uma segurança para nós, não é uma reserva de mercado para a advocacia. Ela é uma reserva de mercado para o cidadão, porque é ele que vai selecionar um bom advogado, e concordo plenamente, ele não seleciona hoje o melhor advogado. Ele poderia ter algumas variantes para testar melhor o conhecimento para a profissão, para o exercício da profissão, mas nós temos claramente a necessidade desse exame para selecionar o profissional para a sociedade. Bom, gostaria só de falar aos dois que os deputados que aprovaram o projeto de lei, o argumento que eles usaram é de que, no caso, esses bacharéis, né, formam e não passam no exame, eles estariam formando
um limbo, né? Uma margem injusta na sociedade. Esse foi o argumento maior que os deputados usaram. Vocês concordam, Maria Tereza? Eu concordo plenamente. Eu tenho essa situação no meu escritório. Tem uma pessoa que está comigo lá há 12 anos. Aliás, eu gosto demais, uma pessoa esforçadíssima. 12 anos. Ele fez direito por insistência minha. Não fez direito na melhor faculdade. Aliás, eu quero abrir aqui um parênteses. O Diogo é um excelente advogado. Porque o estudante, ele não depende só da faculdade, ele depende dele próprio. Eu fiz direito em 3 anos, como eu já tinha um outro curso universitário, é evidente que os meus instrumentos para aproveitar a faculdade eram muito melhores, e eu fiz um curso muito melhor. Meu segundo curso foi muito melhor do que o primeiro, embora o primeiro eu tenha feito na USP e o segundo eu tenha feito na PUC de Goiás. Mas, de qualquer forma, eu tenho essa situação dentro do meu escritório. É uma pessoa que não teve a formação ideal desde a base, tá certo? Passou por uma faculdade trabalhando, porque tem que ajudar a sustentar a família. Não passou pela melhor faculdade, tá certo? Ele não tem tempo para decorar rodapé, porque na verdade tem que se decorar rodapé. E ele está tendo dificuldade em passar no exame de ordem. Ele, aliás, ontem ficou muito aliviado. Quando eu peguei a prova, não dei conta de fazer. Ele dá conta de fazer melhor do que eu. Agora, eu sou advogada, eu tenho responsabilidade. Ele chega, se um cliente chega no meu escritório, não é atendido por ele, é atendido por mim. Você que assina tudo, Se eu preciso... né? Não, eu não assino. Eu leio tudo que eu assino. Se eu preciso que... Ele já fez, por exemplo, muitas audiências comigo. E muitas vezes eu pedi ao juiz que ele conduzisse a audiência. Comigo do lado. Só para entender, Maria com a Tereza, possibilidade de correção. Ele mesmo sendo, né, formado, ele não pode assinar. Não, ele não assina. Mas ele faz petições muito boas, eu corrijo tudo, porque eu tenho responsabilidade. Então, eu acho que dizer que o paralegal vai ser uma pessoa que vai enganar, vamos dizer assim, né? Não foi bem isso que o Diogo disse, mas de uma certa forma enganar, entendeu, a sociedade, eu acho que depende da responsabilidade do advogado para quem ele trabalha. Porque ele não pode montar o escritório. O paralegal não vai poder montar o escritório. Ele vai trabalhar com algum advogado. Então, o Daniel, é o maior prazer para mim, inclusive, aprimorá-lo no dia a dia. Ele faz uma petição, eu sento com ele, falo, Daniel, vamos ver isso aqui, vamos direcionar para cá. É uma delícia fazer isso, inclusive, ensinar uma pessoa. Você acha que esse projeto ia beneficiar, no caso, o Daniel, por exemplo? Muito. Agora, o exame de ordem não ajuda o Daniel em nada. O exame de ordem é um exame impossível. Eu tenho certeza que ele sabe conduzir bem uma audiência, que ele sabe fazer uma petição bem feita, ele conhece prazos como ninguém, ele é que faz a agenda de todo o meu escritório, entendeu? Ele é uma pessoa absolutamente confiável. Agora, a responsabilidade é minha do advogado. Okay. A minha. Bom, a gente tem uma sonora de uma estudante de direito, colega nossa aqui. Vamos ouvir, só que daqui a pouquinho, depois do intervalo. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e transporte. Agora, os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique.
Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O programa Opinião volta com o tema Exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Recentemente, deputados federais aprovaram em Brasília um projeto de lei que pretende criar uma categoria de profissionais, seriam os paralegais auxiliares dos advogados. Seriam os bacharéis em direito que não foram aprovados no exame da ordem. Nós temos uma entrevista com a estudante de direito, Miriam Ribeiro, que está no 9º período do curso de direito. Vamos ouvir. Eu não sou contra o exame, eu sou contra o grau de dificuldade que eles colocam para uma pessoa que está iniciando a carreira. Cobrar da exceção, que geralmente não é usado na prática do dia a dia. Eu que já estou no 9º período, pratico, eu sou estagiária e eu vejo que o que está lá, o que está no papel, não é o que é usado no dia a dia, é diferente. Você já teve acesso a alguma prova? Já eu fiz até o último exame, não fui aprovada. Achei um grau de dificuldade muito elevado para quem está começando agora. Bom, doutor Diogo, o senhor ouviu aí, né, a opinião da Miriam, totalmente contra do jeito que é feito hoje. Olha, o exame, efetivamente, a prova é difícil, ninguém nega que a prova hoje é difícil. Ela é uma prova unificada, que está sendo feita no Brasil todo. Sobre testar conhecimento ou não testar o conhecimento, vamos lembrar que o exame de ordem é muito similar ao exame para qualquer concurso público. Não é grande, então o exame de ordem é um passo para chegar a uma carreira. A advocacia é sim uma carreira. Então, ele é um exame similar do que se exige para aprovação em qualquer outro cargo. Por isso, ele tem essa linha de questionamento, essa linha de pergunta, esse nível de pergunta que ele tem hoje. Mas ele estaria sendo surreal mesmo? Algumas pessoas falam que ele está muito assim, aquém da realidade, dos processos. É o exame que está difícil ou é a formação do profissional que não está sendo adequada nas faculdades? Essa é a principal questão. Nós temos que lembrar que o exame de ordem, ele é colocado e ele é feito dessa forma justamente para proteger a classe, que é uma classe que representa a sociedade naquilo. Vamos lembrar o papel da advocacia, o papel da própria instituição OAB hoje no nosso país. A OAB não é só simplesmente a classe que defende os advogados, como também ela é uma caixa de ressonância da própria sociedade. Nós temos, e aí não é demérito a outras profissões, especialmente na área do direito, mas os advogados são aqueles que fazem nascer o direito. São eles que peticionam, que mudam teses, que tentam, que buscam novas soluções. Se a pessoa não for minimamente formada para aquilo, nós não podemos ter esse profissional habilitado. Eu não sou a favor de um exame com questões tão complexas como a gente tem em algumas provas que a gente tem tido. Há já uma discussão sobre isso dentro do Conselho Federal da OAB. Nós temos comissões que estão estudando a melhor forma do exame testar efetivamente o conhecimento. Vamos lembrar que das questões da primeira fase hoje, a maioria delas já deixou de ser de áreas específicas e hoje nós temos um peso muito grande. Por exemplo, na questão de ética, na parte de ética, de direito constitucional e de processo civil e processo penal, que são os principais braços do direito, são aqueles que efetivamente o advogado vai militar. Então nós já tivemos algumas alterações importantes. Outras virão, mas não com o objetivo apenas de facilitar o exame. Certo. Nós temos efetivamente que tentar transformar o exame no teste de qualificação para a profissão. E é esse o caminho que está seguindo daqui para frente. Okay. A opinião da Miriam é bem parecida com a sua, né, doutora? Assim, com relação, não é contra o exame, mas da maneira. Eu gostaria de colocar fazer algumas pontuações. Primeiro, o fato de que o exame de ordem é similar ao exame para a magistratura ou para o Ministério Público, não significa que o exame do Ministério Público e da magistratura estão certos. Essa é a primeira questão que eu quero colocar. A segunda questão que eu quero colocar é a seguinte. A impressão que eu tenho... Deixa eu só voltar à questão das faculdades. Então, eu acho que a OAB precisa, mais do que urgentemente, trabalhar para fechar a faculdade de Direito.
tá? Em terceiro lugar, eu acho que as faculdades deveriam ser pontuadas. Parece que existe uma pontuação do MEC. Existe. Tá Da própria certo? OAB também. Então, acima de uma determinada pontuação, se o aluno tiver acima de uma determinada média nas provas da faculdade, durante o curso inteiro, ele poderia ser isentado do exame de ordem. Você já eliminaria algumas pessoas, porque eu tenho a impressão de que a primeira fase do exame de ordem, que é objetiva, ela é feita para eliminar o máximo possível, entendeu? E aí você dar uma satisfação à sociedade, uma satisfação que não é verdadeira, porque, como eu disse, tem advogados recém-formados que eles não sabem de português, passando por lógica, a direito, tá certo? Mas passaram no exame de ordem e não tem a menor condição de estar na prática, ou seja, este exame não qualifica o advogado, tá certo? E eu tenho a impressão, então, de que você está dando uma satisfação e mais, você está facilitando a correção das provas da segunda etapa, que ela é subjetiva, e você vai ter que ler provas, realmente, em vez de olhar X. A maneira como está sendo feito o exame. E eu vou reafirmar, este exame de ordem não garante a ninguém que ele é ou ele pode ser um bom advogado. A ninguém. Nem a nossa sociedade, aí eu me coloco como sociedade, tá certo? Nem a própria OAB pode dizer isso. Bom, a gente tem uma opinião polêmica aqui, no caso de um deputado que ele preferiu não votar. Ele se absteve. Vocês conhecem o deputado Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina. Ele fala o seguinte, que o exame da ordem, do jeito que tem sido feito, é cartorial, de interesse financeiros. Ele preferiu não votar, né? E eu gostaria de voltar nessa tecla, Nisso eu doutor concordo Diogo. inteiramente com o Diogo. Eu concordo inteiramente com você, Diogo. É muito mais interessante para a OAB ter advogados inscritos na ordem. Para a OAB é muito melhor. Que pagariam, no caso, anuidade. Uma anuidade, né? Do que você receber por... Isso eu concordo inteiramente com o Diogo. Então, o que acontece? Seria o caso do MEC fiscalizar mais, fechar faculdades? Talvez a raiz do problema, eu concordo plenamente. Se nós tivéssemos faculdades que efetivamente tivessem um controle de qualidade maior, e isso é responsabilidade do governo federal, isso é responsabilidade do MEC, e toda vez que a OAB tenta participar, tenta intervir nisso, o MEC rechaça esse tipo de interferência. Se nós tivéssemos isso, o exame de ordem poderia sim acabar. Sim. Não tem problema. Com a qualidade das faculdades, se tivéssemos, né, qualidade na faculdade, e se nós tivéssemos boas notas desses alunos, ele talvez não precisasse fazer o exame de ordem. Vamos lembrar que num estudo que a OAB recentemente aprovou, por conta de que, e aqui vai uma observação, o senhor deputado que tentou a aprovação desse projeto, que ele não vai conseguir, o que ele está tentando é uma retaliação à OAB. Ele é advogado, foi secretário-geral da OAB e está usando do conhecimento que ele tem, de tudo que ele passou, de algumas divergências que ele teve ao longo dos anos com a ordem, para poder tentar atrapalhar o andamento da própria instituição no país. Então, ele está fazendo uma vindita dele e está usando um discurso claramente populista nesse momento. Agora, esse estudo da OAB, ele mostrou o seguinte, que aquelas faculdades que são melhores avaliadas pelos exames nacionais são justamente aquelas que mais aprovam no exame de ordem. Então... Mas isso é divulgado, doutor Sim, Diogo? Porque assim, os estudantes parecem não saber dessas avaliações. Na verdade, tentar acabar com o exame de ordem interessa para muita gente. É um discurso populista que interessa para muita gente. Agora, vamos lembrar que as instituições ligadas à classe médica, à odontologia, também a outras profissões, estão cada dia mais próximas de instituir os exames de proficiência para o ingresso nessas carreiras. A gente também já tem hoje, por parte do Conselho Federal de Medicina, muito próximo à realização do exame. Ele já está sendo realizado, não em forma obrigatória, ainda como critério para exercício da profissão, que isso depende de lei, como nós temos o estatuto. Mas também eles querem fazer um exame, porque esse exame é interessante. Agora, vamos então continuar nesse raciocínio. Ao mesmo tempo que nós temos boas faculdades, nós temos uma maior aprovação. Qual é a melhor faculdade avaliada no estado dos cursos de Direito em Goiás? São duas, a Universidade Federal de Goiás e a Pontifícia Universidade Católica, a PUC. As duas são também a que mais aprovam no exame da OAB. É uma coincidência? Não. Ali estão os melhores alunos? Não.
ali está sendo ensinado o melhor direito. Isso fica muito claro. Então, enquanto nós não tivermos uma reforma educacional que de fato teste os alunos, o exame de ordem dessa forma ele vai ser necessário. No futuro, ele vai ser repensado? Sim, como de 94 para cá que ele tornou-se obrigatório. Ele é cíclico, ele pode se voltar a um ponto em que novamente, era a forma assim no antigo estatuto da OAB, bastava um bom estágio supervisionado, era o nome que tinha. Foi o caso da Maria Tereza, né? Ela não fez, né, Tereza? Não fez. Que era um estágio supervisionado, mas era um estágio supervisionado que realmente era realizado. Hoje, as faculdades, basta que o aluno no estágio supervisionado vá ali ao Tribunal de Justiça e pegue um relatório qualquer. A gente vai lá numa terça-feira, dia de sessões cíveis lá no tribunal, está lotada a sessão dos alunos ali para pegar um relatório, uma assinatura. E nem conhecem, isso não é estágio. Ir lá ver uma audiência, isso não é estágio. Por isso a necessidade do exame de ordem nesse momento. Eu posso dar meu palpite aqui? Claro, Bom, aqui é o que é mais o seguinte, tem. Diogo. Pode ser daqui a pouquinho, Pode, depois claro. do intervalo? Eu quero até Pode tocar sim. na questão também que nos Estados Unidos essa prática já existe há muito tempo. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. É a virtualização de processos. Agora, o tempo de envio e distribuição dos autos caiu de aproximadamente 13 meses para 5 dias. Além de eliminar o papel e reduzir custos com logísticas de envio, protocolos e viagens, a virtualização permite total integração entre o STJ, os demais tribunais, os advogados e as partes, com total segurança e transparência. As salas antes ocupadas por pilhas de papéis agora oferecem mais conforto e melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores. Os processos são virtuais. O benefício é real. O primeiro Tribunal Nacional do mundo a promover a virtualização de processos. Informe-se, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O CVV oferece atendimento telefônico gratuito a todos que precisam de apoio. Não se afaste dessa responsabilidade. Junte-se a nós e venha completar essa chamada. Isso é mais importante do que você pensa. CVV, boa noite. O programa Opinião volta com o tema Exame da Ordem dos Advogados do Brasil. O projeto de lei pretende acabar mais ou menos com esse exame, criando-se uma nova categoria, no caso, os paralegais. E a doutora Maria Tereza queria fazer um gancho aqui na opinião do doutor Diogo. Na verdade, eu quero dizer duas coisas. Primeiro, que claro que não é coincidência que são os alunos mais bem aprovados, são os alunos das melhores faculdades. Mas eu quero lembrar o doutor Diogo também que entram nessas faculdades, né, que passam no vestibular para essa faculdade, as pessoas que tiveram um ensino de base muito melhor. E, infelizmente, tá certo, são as pessoas que normalmente a família tem condições de dar a eles tempo para só estudarem, né? Então, isso é um problema de base que nós não vamos discutir aqui, porque nós passaríamos o resto do ano discutindo. Aliás, para todas as profissões, isso, né? E eu concordo com você, Diogo, quando você diz que nas condições que nós temos de faculdade, das faculdades, que é preciso haver exame de ordem. Eu só discordo de você quando você disse a seguinte frase: da mesma forma. Eu acho que o exame de ordem, da forma como está sendo aplicado, ele não é uma peneira real, sabe? Eu acho, inclusive, que ele privilegia as pessoas que podem ter o dia inteiro para estudar, que não precisam trabalhar, que podem fazer um curso sem nenhum comprometimento com a renda familiar, enfim. Então, o exame, como está, ele não mede a capacidade da pessoa de estar no mercado de trabalho. São perguntas teóricas, de rodapé, como eu disse, são
coisas que fazem parte muito mais da decoreba, vamos dizer assim, do que da lógica do direito. A lógica do direito em nenhum momento está sendo testada. Porque tem muitas coisas, Diogo, você é um ótimo advogado, eu te conheço pelo mercado. Tem muitas coisas que eu tenho certeza que você não sabe no dia a dia, mas que você consegue resolver pela lógica que você conhece do direito. Eu acho que o teste da OAB, eu estou falando porque eu fiz o teste ontem. O teste da OAB, ele não mede conhecimento real, conhecimento prático e sequer a lógica do direito. São perguntas aleatórias dificílimas, porque elas estão ligadas a especificações muito miúdas, entendeu? Que levam para quê? Para o aluno que deve tempo para decorar. Que é inútil, porque no direito não adianta você ter tudo de cor. Aliás, eu sei pouquíssima coisa de cor. Tá certo? Mas eu sei onde procurar. Então, a minha discordância é só nesta frase, da forma como está. Certo. Deixa eu só, me permita só complementar isso aqui. Eu disse também que a própria OAB, ela está tentando aprimorar o exame de ordem. Sim. Talvez essa não seja a forma ideal, essa forma como está. Óbvio que quanto mais testar o conhecimento efetivo para a advocacia, e concordo plenamente que quem passa em prova de juiz e quem passa em prova de promotor não é o melhor juiz e não é o melhor promotor, mas é uma forma de se filtrar, é uma forma de se fazer. Ela pode não ser a forma ideal e por isso a gente tem que aprimorar. Ninguém está achando que essa aqui vai ser a forma que vai seguir nos próximos anos. A própria OAB tem estudado formas de tentar melhorar. Agora, nesse momento, criar-se uma figura como paralegal. E aí vem aquela sua indagação. Esse modelo já existe em outros países. Mas o modelo americano, o modelo norte-americano, é totalmente distinto do modelo que está sendo aprovado. Existe esse exame nos Estados Unidos? Não, o exame de ordem ele existe também nos Estados Unidos. Também. Ele existe em quase todos os países, o exame de ordem. Também de forma diferente. Nos Estados Unidos, as críticas que a gente recebe aqui, o exame de ordem, lá também são recebidas. Em Portugal, onde a gente tem um modelo um pouco diferente, está tendo um debate enorme sobre essas questões para ingresso na carreira. Agora, nos Estados Unidos, por exemplo, o que acontece? O paralegal assistente lá, é o assistente do advogado, que ele não tem acesso aos autos, ele não pode peticionar, ele não pode atender, ele não pode representar a sociedade sequer num cartório qualquer. É diferente do nosso modelo aqui. Mas é Qual é a nossa nossa solução e a solução que a OAB está apresentando? O que ele faz então, doutor? O que ele faz então, paralegal dos É Estados muito Unidos? similar à atividade do estagiário. É muito similar à atividade do estagiário. Sabe qual é a solução que a OAB apresenta para resolver isso? Não é criar uma outra carreira, e sim melhorar a situação do estagiário. A gente ter um período de estágio, hoje, estendido a 3 anos, que é o mesmo período do paralegal, conferir a esse estágio uma supervisão verdadeira por parte do advogado. Olha, nós que estamos no conselho da OAB, estamos cansados de receber denúncia de atividade ilegal de advogados. Pessoas que não são inscritas na ordem, bacharéis de direito, que saem por aí distribuindo panfletos, que conseguem um outro advogado, um profissional, para assinar determinada petição e vivem dando prejuízo para os clientes. É isso que a gente tem que defender. Nós não estamos aqui defendendo o mercado da advocacia. O bom e o mau advogado, o advogado que vai dar certo e que dá errado, o mercado seleciona. Ninguém precisa ficar preocupado aqui em falar, nós não queremos o paralegal porque vai tirar o meu cliente. Não, isso o mercado seleciona. Se ele é bom, ele vai passar no exame de ordem, ele vai exercer advocacia. Tenha certeza disso. Ele vai tentar se concentrar. Não é essa a questão, não é de mercado. É sim muito mais uma questão de proteger. E essa solução do estagiário, estendendo o prazo do estágio e criando condições para que ele tenha outras funções durante o estágio, é também uma solução que a OAB está apresentando nesse projeto. E também fiscalizar, né, essas universidades. Diogo, talvez porque eu trabalho com direito privado, eu trabalho com direito de família, que vamos dizer assim, a parte mais explosiva, né, que pode acontecer na vida de uma pessoa, e eu esteja acostumada a lidar com a aflição das pessoas, eu penso na pessoa que se formou em direito após um grande sacrifício, muitas vezes, não consegue passar no exame e está no limbo, sabe, como você disse.
ele não pode fazer nada durante esse período, ele tem que estudar que nem um louco para decorar todas as bobagens que vão perguntar Mas o na estágio prova. de 3 anos depois da formatura. Ah, bom, mas vocês se esqueceram disso, aí veio uma lei do paralegal. A diferença entre um e outro é nenhuma. E outra coisa, deixa eu te dizer uma coisa, essa questão de ter o advogado irresponsável, então eu vou te contar uma coisa, eu estou descobrindo que tem advogados que me colocam meu nome na procuração, eu não sei quem é, não conheço a parte, não conheço o cliente, não conheço nada. E vão falar com o juiz e desembargador usando meu nome. Sim. Dizendo, trabalho no escritório da doutora Maria Tereza, estou aqui no nome dela. Ou seja... Mas esse não é um profissional. Tá, vagabundos e canalhas, eles existem no mundo. Não é na advocacia, na medicina, existe no mundo. Tá certo? Então você está penalizar essas pessoas que acabaram de sair da faculdade e não conseguiram passar nesse exame surreal da ordem dos advogados, você está penalizando essas pessoas em função dos canalhas que existem. Mas os canalhas têm que ser coibidos. No os canalhas têm que ser coibidos. Agora, o Daniel, ele não vai assinar uma petição sozinho. O paralegal, ele não vai peticionar sozinho. Ele não vai assinar uma petição sozinha. Ele não vai a uma audiência sozinho. Então, isso depende da responsabilidade do advogado que está com ele. Ele não pode ser comparado a esse que acabou de se formar, está distribuindo panfleto e tem um advogado que vem por trás para ajudá-lo na sua canalice. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você não pode penalizar um em função do outro. Doutora Maria Tereza, pelo que eu entendi, não é a questão de assim, proibir o paralegal que vai resolver o mal profissional. Ele vai continuar existindo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A designação de estagiário ou de paralegal, para mim, ela é uma coisa. Não tem a menor relevância. Uma das propostas da OAB Federal é aumentar o estágio. É justamente. É incorporar algumas funções, só me permita rapidamente, incorporar algumas funções, mas para justamente mostrar que criar o paralegal é tentar criar uma situação marginal. Porque hoje a gente já tem um estágio para essa pessoa. O que nós não podemos é desincentivar esse estagiário a ter uma nova função para que ele não venha se preparar melhor para chegar ao exame. Você acha que esse é um desestímulo? Sim. Totalmente. Mas como a OAB se esqueceu completamente das pessoas que se formam e não conseguem entrar imediatamente e ficaram no limbo, vamos repetir a palavra, criou-se uma outra figura que é a do paralegal. Não me importa o nome. Se é paralegal, se é estagiário, me importa o seguinte... Me importa que ele tenha funções definidas e que ele possa atuar na área, porque inclusive é uma forma de aprimoramento. Só para entender, doutora, o estagiário, mesmo depois que ele forma, ele é considerado estagiário? Se ele não passar no exame de ordem, ele é estagiário e só pode ser durante 1 ano. Porque são 5 anos o curso, certo? 5 anos. 5 anos. Aí tá, formei. Vamos pegar o caso da Miriam. É possível ele ficar mais 1 ano depois de formado, ainda como estagiário. A proposta é estender isso para 3 anos, permitindo que ele exerça as funções do estagiário, tenha, inclusive, contrato de trabalho como estagiário, porque o estagiário ele tem inscrição na OAB. O paralegal não vai ter inscrição na OAB. Essa é a principal diferença. A OAB vai poder fiscalizar a atuação do estagiário, mas ela não vai poder fiscalizar a atuação do paralegal. Porque virou uma categoria. Porque ele vai virar uma outra categoria alheia à ordem. Mas isso aí surgiu de uma deficiência da OAB, porque a OAB não esqueceu dessas pessoas. Quem tem que se preocupar com o estudante é o Ministério da Educação, é o governo. A OAB se preocupa com o advogado. É essa, a classe representa, a instituição representa o advogado. Então, se ele estará sob a jurisdição da ordem, seja como advogado, seja como estagiário, a ordem vai ter como atuar, vai ter como prevenir, vai ter como expulsar, como temos feito aqui. No ano passado, a ordem excluiu mais de 150 advogados só em Goiás. Agora, cria-se uma nova carreira, uma carreira paralela, que não vai poder se fazer nada com eles. É complicado, porque esse povo também quer trabalhar, né, doutor? Me desculpe, mas eu vou continuar dizendo. A OAB está preocupadíssima em fazer exames impossíveis de serem realizados, de peneirar o que não está peneirando, e aí se esquece dessas pessoas que se formam aí, e não tem como trabalhar em lugar nenhum. Tem que passar o dia inteiro decorando rodapé, né? Não pode trabalhar, não pegam a prática do exercício profissional. Ou seja, e quanto aos maus profissionais, Diogo, eu vou repetir para você sempre, sempre. Canalhas existem no mundo, na medicina, na engenharia, na odontologia, na psicologia e no direito. Canalhas existem.
Então, eu acabei vou repetir para vocês que tem advogado que está colocando meu nome na procuração para poder ter acesso a gabinete, para poder, falando em meu nome. Só que é óbvio, né? As pessoas também conhecem meu trabalho e sabem que não é verdade. Eu estou sendo avisada disso pelo tribunal, tá certo? Então, é impossível você retirar os canalhas da profissão. Daí a penalizar as pessoas que acabaram de se formar, sabe, e não conseguiram ainda ter a carteira de advogado, eu acho um absurdo. Agora, qual o nome? Paralegal, estagiário, não importa. O que me importa, o que me move no meu posicionamento é o seguinte: eu quero que essas pessoas possam trabalhar. E a OAB tem a obrigação de ver isso. Okay. Só me permite encerrar? Vamos encerrar porque nosso tempo já está curto. Para esse profissional que está usando o seu nome, doutora Maria Tereza, se ele é advogado ou estagiário, a senhora vai ter a OAB para poder reprimi-lo. Eu já reprimi do meu... Mas institucionalmente tem como se fazer. Eu sei disso. Ou seja, da polícia, as comissões de prerrogativas. Eu sei disso. O paralegal, se ele estiver fazendo isso, a quem que nós vamos socorrer? Essa é uma indagação. Da polícia. Apenas a polícia. Ele não vai ter como ter um controle de classe. Nós vamos que recorrer da polícia. Bom. Que tenham controle, então, mas que não soneguem às pessoas esse direito. O problema é sonegar das pessoas esse Daí direito. a proposta do estágio estendido. Bom, pelo que eu entendi aqui, um consenso houve aqui da qualificação melhor às faculdades de direito, porque, igual a doutora falou, toda esquina tem uma faculdade de direito, não que eles sejam, né, que sejamos contra, mas sim a qualidade que, com certeza, profissionais bons virão dessas faculdades. Gostaria de agradecer aqui as presenças do Diogo Crossara, conselheiro da UAP, prestativamente veio aqui mais uma vez, e sempre assunto polêmico, né, doutor Diogo? Muito obrigada. Sempre, mas é preciso que a gente tenha opiniões claras, respeite as opiniões adversas, porque é assim que a gente constrói um discurso melhor. Porque eu tenho certeza que ao final desse encontro aqui, eu também saio fortalecido por ter aprendido muita coisa com a doutora Maria Tereza com esse debate. Porque a gente vive numa democracia. E essas opiniões conflitantes são fundamentais para o nosso próprio crescimento. Fazem parte, né? Muito obrigada a doutora Maria Tereza Alencastro Veiga, advogada da área da família. Olha, eu estava brincando aqui antes de começar o programa que eu só tenho amigos que pensam diferente de mim, porque senão o que eu vou conversar com as pessoas, eles são amigos, certo? viu? O que nós vamos conversar se nós temos a mesma opinião? Vamos falar sim para o outro, né? Mas é da dialética que nasce qualquer nova ideia. E é da conversa, é da democracia, realmente, que a gente pode ter um embate de ideias e um andar para a frente que é essencial para a humanidade. Com certeza. E se esse projeto for aprovado, a gente vai voltar aqui. Eu vou convidá-los novamente para a gente fazer outra discussão. Muito obrigada a vocês. Obrigada a você também pela audiência. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site. Até mais.